Egito Antigo. No rio Nilo ocorre o fenômeno de que 6 meses o rio fica vazio, então a população egípcia pode habitar essa área e construir casas, e inclusive plantar alimentos, já que a terra está fértil. E os outros 6 meses o rio fica cheio, então os egípcios são obrigados a sair dessa área e também são obrigados a trabalhar para o faraó. A pirâmide social do Egito Antigo é constituída com o faraó, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e, por fim, os escravos. O Egito era um estado teocrático, estado e religião em um só. A religião egípcia era politeísta. Isso é o que é uma crença que acredita em mais de um deus. Alguns deuses tinham características animais, que seria o zoomorfismo, e outros deuses com características humanas, que seria antropomorfismo. E por fim, no Egito Antigo, era a vida após a morte. Não havia nada mais importante para um egípcio do que a morte. E para ir para o céu, um egípcio precisava passar por essas 3 fases. A primeira seria o livro da morte, ou o livro dos mortos, que ele ensinava como passar nas provas, e só quem tivesse muito dinheiro podia comprar esse livro. Depois, embalsamento. Quem era rico era embalsado com sal e mel, e depois eram retirados os órgãos internos e logo em seguida mumificado. E os pobres eram apenas jogados no deserto para o corpo ser desidratado. E o terceiro é o julgamento da alma. Quando morto ele ia para o céu, ele tinha que convencer 42 juízes. Esses 42 juízes não tinham nenhum dos 42 pecados. Então, se esse morto convencesse esses 42 juízes, ele era digno de ir para o paraíso. No período pré-dinástico, o Império Egípcio era dividido em nomos. Nomos nada mais é do que comunidades. E essas comunidades existiam pelo Nilo afora. Eram vários nomos. Até que um dia Menes resolve unificar todos esses nomos. Aí começa o Antigo Império, que seria a formação de impérios, e com a formação de impérios surgiu o faraó. O faraó era considerado como um deus na terra, e ele governava até sua morte. E quando ele morria, ele era enterrado no túmulo da sua pirâmide. Ele era enterrado com corpo e com muito ouro. Quanto mais ouro, significava que mais rico era o faraó. E quanto maior a pirâmide, mais poderoso foi o faraó. Depois vem a Pedra de Roseta. Pedra de Roseta foi uma pedra que tinha um texto escrito em 3 idiomas. O primeiro foi denótico egípcio, o segundo estava em grego, e terceiro em hieróglifo, que seria uma língua, que essa língua foi descoberta a partir dessa pedra. Depois do Antigo Império surge o Médio Império, prosperidade e economia. Isso é porque houve uma crise causada pelos monarcas naquela época. Depois do Médio Império surge o Novo Império. Nessa época o faraó era Akhenaton. Ele resolve encerrar o politeísmo e inaugurar o monoteísmo. Quando Akhenaton morre, quem renuncia é Tutankhamon.
Tutancâmon encerra aí o monoteísmo e reinaugura o politeísmo. E por fim, do novo império, Cleópatra. Cleópatra foi uma rainha egípcia, mas na verdade ela era grega. Seu pai foi Ptolomeu XII e ela casou com seus dois irmãos, Ptolomeu XIII, Ptolomeu XIV. Há um mito que diz que ela foi morta por uma serpente, mas os historiadores dizem que ela se suicidou. E por fim, acabamos o nosso conteúdo sobre o Egito. Para finalizar o conteúdo do Egito, vou colocar um exercício. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito Antigo? A. O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era composta por sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. B. Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó, pois sabiam ler e escrever. Os sacerdotes tinham pouca importância social, pois a religião não era muito valorizada pela sociedade egípcia. C. A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem comercializados como mercadoria tinham vários direitos sociais. D. O faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos. Nas eleições egípcias todos podiam participar, menos os escravos e os camponeses. Vamos começar pela D. A D a gente já sabe que não é verdadeira, porque já fala que o faraó tem apenas um mandato de 4 anos. Isso é mentira. Ele governava até morrer. A maior parte da sociedade era composta por escravos. Apesar de serem comercializados com mercadoria, tinham vários direitos sociais. Isso também não é verdade. Vários direitos sociais, eles não tinham nenhum direito social. Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó, pois sabiam ler e escrever. Isso também não é verdade, porque ninguém tinha mais poder do que o faraó. E aqui embaixo também fala que a religião não era muito valorizada pela sociedade egípcia. Era muito valorizada, na verdade. A. O poder era concentrado nas mãos do faraó, até agora tá certo. A cidade também era composta por sacerdote, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Então a resposta certa é a A.